Por definição, temos tribunais de contas como sendo órgãos técnicos e independentes que auxiliam o poder legislativo na fiscalização das contas públicas, no âmbito federal, estadual e municipal. Quando se trata desse assunto, nós temos duas observações importantes. A primeira é que, apesar do nome tribunal, ele não está vinculado e nem mesmo pertence ao Poder Judiciário. Ele é um órgão autônomo que não pertence a nenhum dos poderes. A segunda é que não existe subordinação. Ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas não está subordinado a ele. E isso é muito importante para que exista de fato essa autonomia para que ele possa analisar, fiscalizar e julgar a coisa pública. No Brasil, temos 4 tipos de tribunais de contas. O primeiro é o TCU, o Tribunal de Contas da União. Depois vem o TCE, cada estado com seu tribunal. Depois temos 2 tribunais de contas municipais. E, por último, alguns tribunais de contas dos municípios. O TCU tem a sua sede no Distrito Federal e é composto por 9 ministros. Cada um desses ministros deve possuir os seguintes requisitos: ter mais de 35 anos de idade e menos de 65, possuir também idoneidade moral, reputação ilibada, notório conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. E, por último, ter mais de 10 anos de exercício de função ou efetiva atividade profissional que exige todos esses conhecimentos. A escolha desses ministros é feita da seguinte forma: 3 deles são escolhidos pelo presidente com análise e aprovação do Senado, e os outros 6 serão escolhidos pelo Congresso Nacional. A regulamentação para essa escolha está prevista no artigo 73, parágrafo 2º da Constituição Federal. Quando se trata dos tribunais estaduais, nós temos o artigo 75 da Constituição Federal, determinando para a gente que as normas relativas ao TCU aplicam-se também no que couber aos TCEs. Existem 2 diferenças que são interessantes serem apontadas. A primeira é sobre a composição. No TCU, nós vimos que era composto por 9 ministros. Já o TCE é composto por 7 conselheiros. A segunda diz respeito à regulamentação desses órgãos. O artigo 75 prevê que ela deve ser feita pela Constituição Estadual de cada estado. E os municípios? Quem vai fiscalizar as contas municipais? Para exercer esse controle externo municipal, nós temos as câmaras de vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas Estadual do seu respectivo estado. Essa é a regra geral, mas nós temos 2 exceções, que são os tribunais de contas municipais das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Antes da Constituição de 88, era permitido que os municípios tivessem a possibilidade de criar os seus próprios tribunais de contas. Porém, hoje em dia, isso não é mais permitido, como prevê o artigo 31 em seu parágrafo 4º. Mas apesar da Constituição de 88 ter vedado essa possibilidade, ela não exigiu que os tribunais de contas que já existiam fossem dissolvidos. E é apenas por esse motivo que ainda temos os tribunais de contas municipais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas nada impede que um estado crie um novo órgão para auxiliar na fiscalização das contas dos seus municípios. Assim haveria um tribunal para verificar o estado, que é o TCE, e outro para os municípios, que seria o Tribunal de Contas dos Municípios, como é o caso do estado de Goiás.